Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ovídio. Estamos no nosso quarto vídeo dessa playlist super especial feita pelo meu grande amigo Luigi Tavolaro. Aqui a gente está indo mais rápido. Se você quiser ver nosso super bate-papo, tá lá no primeiro vídeo dessa playlist. Nessa playlist a gente vai falar um pouco sobre serverless, não é isso? Exatamente. Luigi, fantástico, ele fez um vídeo muito bom, ele vai mostrar tudo e mais um pouco para vocês. Antes da gente ir para o vídeo dele, que está muito bom, curtam aí, né? Ou esperem para vocês verem, que eu tenho tanta certeza que vocês vão gostar. Curtam ao decorrer que vocês estiverem assistindo e se inscrevam no canal. Participa de grupo no Facebook, de WhatsApp, de desenvolvedores. Manda o link lá na galera, ou até mesmo, né, envolvendo infraestrutura, envolvendo computação em nuvem. Manda pra galera esse vídeo e fala, pô, gostei desse vídeo, divulga pra galera, tá bom? É um absurdo minha filhinha de 3 anos e meio ficar vendo o vídeo que o cara fica abrindo o McLanche feliz com 200 mil inscritos e a gente com puta cana aqui tem um doutor, tem um mestre com 2.100. É muito pouco, eu tava contente com 2.100 inscritos, é muito pouco, eu quero mais. Certo, não isso tá, não não tá tá, certo. Luigi. No primeiro vídeo o Luigi mostra também os canais que ele participa em questão de comunidades, e em todos os vídeos dessa playlist eu vou colocar o link na descrição também. Então nesse que você está assistindo também tem. Boa aula, quer falar alguma coisa? Só lembrando que esse é a última videoaula sobre o conceito de cloud, tá? E no próximo a gente entra mesmo No Azure. Perfeito, vamos lá ver? Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí a série de vídeos sobre o Azure, tá? Amanhã a gente tem falado aí sobre uma introdução ao Azure para quem está começando, né, com o cloud da Microsoft. E hoje a gente vai falar um pouco sobre serverless no cloud, tá? E falar um pouquinho mais dessa arquitetura. Então aqui minhas redes sociais, fiquem à vontade para me adicionar, me procurar aí por qualquer dúvida, tá? Então, o que é uma arquitetura serverless, né? Vamos voltar um pouco na estrutura padrão que a gente tinha, né? Que a gente chama de on-premises, né? São servidores dentro de casa, né? Dentro do escritório, dentro do local de trabalho. A gente tinha um computador ou um servidor, né? E lá a gente instalava a nossa aplicação, a gente hospedava a nossa aplicação web. Nós tínhamos nosso banco de dados, a gente mesmo instalava um servidor de banco de dados, no caso um MySQL Server ou um MySQL, né? E a gente tinha muitas questões, né? A gente tinha que se preocupar com muitas questões, como quantos servidores eu vou precisar, qual sistema operacional devo usar, né? A gente deve ter um backup, né? Que nível de segurança terá na minha rede, né? A gente pode ter acesso de diversos locais, né? Pode ter atacado de diversos locais. Então o nível de segurança era uma questão muito preocupante, né? E principalmente essa questão de o que devo fazer quando faltar energia, né? Quanto que o pessoal não gastava com no breaks, com geradores de energia, né? Toda essa estrutura para poder nunca faltar energia, para que o seu servidor não fique fora, né? Então aí, como a gente viu com o IaaS e o PaaS, né? Então o cloud, né? De uma certa maneira, essas questões foram resolvidas, né? Então a gente tem lá seguro, a gente tem um local onde a gente tem a nossa aplicação, ela está segura, ela não tem problemas de energia, problemas de superaquecimento. A gente não se preocupa com isso. Quem se preocupa agora é o nosso servidor, no caso aí, no nosso estudo, o Azure, o pessoal da Microsoft, que vai se preocupar em todas as questões de segurança, que a gente, né, todas as questões que a gente viu anteriormente, que a gente tinha no on-premises, né? Mas ainda continuam algumas perguntas, né? Alguns problemas que ainda não foram resolvidos no IaaS e no PaaS, né? Por exemplo, qual o tamanho do servidor que eu devo contratar? Então, como a gente viu nas aulas anteriores, né? A gente tem que contratar um servidor. Então, a gente pode ter um servidor com muita CPU, pouca CPU, pouco HD, muito HD e diversos problemas, né? Que a gente configura, né? Memória, questão de memória tem bastante problema, né?
qual sistema utilizar, né? Se é Windows, Linux, ainda temos essas dúvidas, né? Quem vai monitorar nossas aplicações? Então a gente coloca lá na nuvem, mas a gente ainda tem que continuar monitorando as aplicações, né? Qual a frequência dos backups? A gente ainda tem que se preocupar com essa questão. E como escalar as aplicações, né? A gente precisa de mais memória, de mais processamento. Como é que a gente vai fazer isso no IaaS e no PaaS, né? E aí que entra a arquitetura serverless, né? A arquitetura serverless, ela resolve tudo isso pra gente. A gente não tem que se preocupar com nada dessas questões. Ela engloba tudo, né? Tanto o IaaS, tanto PaaS, quanto SaaS. Ela engloba tudo. Ela é uma arquitetura livre, uma arquitetura que nós não temos que nos preocupar com nada. Nós, desenvolvedores, não temos que nos preocupar com nada, tá? Então aqui no caso, né, tem um acesso vindo de fora, um acesso externo. Ele vai entrar aqui no meu serverless, ele que vai coordenar a questão de memória, de CPU, né, e vai me dar a resposta da nossa aplicação, tá? Mas vamos ver com mais detalhe o que é essa arquitetura. Então, que na verdade ele é uma evolução, né? Então nós temos o on-premises aqui, computador no nosso pé, digamos assim. E evoluiu para o IaaS, que a gente está no cloud, o PaaS, e aí vem aí o serverless, né, desacoplando toda essa questão do servidor, tá? Então, o serverless computing, né, ele é um termo utilizado para representar um novo conceito de cloud computing e que significa computação sem servidor, de uma tradução literal. Essa não é a melhor definição para o serverless, mas uma tradução é computação sem servidor, tá? Ele é também conhecido como FaaS, né, Function as a Service, uma plataforma de função como serviço. E essa tendência indica que não será mais necessário ter máquinas virtuais na nuvem, né, para executar as nossas funções. O serverless é orientado a eventos, né, e se diferencia das outras abordagens dos servidores físicos, virtuais e containers por sua infraestrutura. Então, em lugar de uma série de unidades compactas de computação, né, esse modelo de infraestrutura é focado na entrada, execução e saída de uma ação, ao invés de meios por a sua saída. Então a gente não se preocupa com a memória, com a CPU, não importa, né? Ele que vai organizar isso para a gente. A gente só se preocupa com a entrada, a execução e a saída. Tá? Então, dessa maneira, a TI não precisa realizar o trabalho de gerenciamento dos servidores enquanto realiza suas atividades, deixando a responsabilidade para o provedor de serviço em nuvem, no caso aí da gente o Azure, tá? Então a nomenclatura computação sem servidor ela é usada, pois as decisões de gerenciamento e de planejamento da capacidade do servidor são ocultadas do desenvolvedor ou do operador, tá? Então essas arquiteturas essa arquitetura ela elimina a necessidade do sistema tradicional, do servidor sempre ligado, estando sentado atrás de um aplicativo, né? Então a gente não precisa ficar lá com um serviço web sempre ligado. Ele só vai ser executado, né, a minha aplicação ou uma API só vai ser executada quando eu tiver um evento, quando eu fizer uma requisição. Eu não preciso estar o tempo inteiro online, digamos assim, esperando acontecer alguma coisa. Eu só vou executar quando realmente acontecer alguma coisa, tá? Então, dependendo das circunstâncias, tais sistemas podem reduzir significativamente o custo, né, porque a gente não fica executando o tempo inteiro um recurso do servidor, né, do nosso cloud. Ele só vai executar quando a gente realmente precisar dele, né? E além da imaturidade do serviço de suporte, né? A gente não precisa se preocupar com a equipe de suporte. A gente tem tudo isso feito no cloud lá pelo pessoal do Azure, né? O serverless é uma arquitetura que independe do cloud, né? Ela é uma teoria, é uma técnica, né? Então o Azure implementa o serverless
Em algumas aulas para frente eu vou mostrar como implementar isso usando o Azure Functions, tá? Mas outros clouds também implementam a questão do serverless, tá? Então, quais são os benefícios do serverless? Então, construção de aplicativos escaláveis, né? Então, no caso, a gente pode criar um aplicativo sem se preocupar em questão de aumentar ou não os recursos, né? Ele que vai coordenar isso. Então, se eu preciso de mais recursos, de mais memória, de mais CPU, ele que vai escalar essa aplicação para mim, ele que vai gerenciar, ele vai pegar mais memória, pegar mais CPU e vai executar aquilo sem eu ter que lidar com isso, tá? Desenvolvimento e entregas facilitados, né? Eu possuo uma agilidade no ciclo de desenvolvimento, o que me possibilita entregas contínuas, tá? Assim como com o serverless, os serviços de desenvolvimento são constantemente avaliados e a arquitetura de microserviços são facilmente implementadas. Pagamento sob demanda, né? A economia é alta com serverless, pois a cobrança pela utilização do FAAS, né, no caso, é feita pelo tempo em que suas funções estão sendo processadas. Assim, a empresa paga apenas pelo que realmente utilizar. E várias linguagens de programação, né? Neste modelo, ele permite a utilização de várias linguagens por meio de criação de times autogerenciáveis, nos quais é possível escolher os códigos a serem utilizados. Tá? Reduz os custos, como a gente viu, então a gente só vai executar quando ele for acionado, então eu não preciso ter o tempo inteiro algo executando ali. É um modelo totalmente flexível, então se a gente não precisa se preocupar em questão de memória, muita CPU, a gente pode deixar ele simplesmente ali e ele vai executar conforme for necessário. Tá? Diminui os riscos de ameaças do sistema, isso é para um cloud como um todo, né? Então o serverless está nessa questão da segurança do cloud. E é uma vantagem competitiva para o futuro, pois ele, com todas essas vantagens, né, você pode reduzir os seus custos e executar de forma muito mais rápida. Então, o serverless não significa sem servidor. Na verdade, ele tem um outro significado, né? Como a gente pode ver aqui, que é a abstração de servidores. Tá? Abstração de servidores. Então, eu abstraio da necessidade de executar ou de ter uma aplicação configurada com a CPU, com a memória, enfim, eu abstraio dos servidores. Tá? Essa é a tradução mais correta, esse é o sentido correto do serverless, e não que ele é sem servidor. É impossível ficar sem servidor porque tem que ter algo que execute a ação. Tá? Então, uma figurinha aqui que a gente pode resumir quais são os benefícios do serverless. Então, eu vou escalar a aplicação conforme a necessidade, baseados nos eventos. Então, eu vou disparar uma trigger no banco de dados NoSQL, eu vou poder, quando eu tenho um acesso via HTTP, eu disparo um evento para executar uma API, no caso, um exemplo, eu posso executar uma API, retornar as informações quando eu faço uma requisição HTTP, e eu pago somente pelo que usar. Tá? Então essa é a arquitetura serverless no cloud, e o Azure implementa essa arquitetura também. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção e nos vemos nas próximas videoaulas.